Acho que faz tempo que eu não falo para vocês que eu amo vocês. Eu amo demais a Zion, a família Zion, e tenho um prazer de pastorear essa igreja tão querida que tem tocado muito meu coração, tem me abençoado muito. E eu quero dizer a vocês, Deus ama vocês também muito, muito mesmo. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado muito ao nosso coração. E o tema da mensagem de hoje é fé transformadora. Hoje eu irei falar um pouquinho mais, seguindo a série de mensagens que tem como tema Andando por Fé. Os jovens vão ficar aqui. O que é? O que está fazendo barulho? Isso aqui? Eu não tenho muita barba. Melhorou ou não? Melhorou um pouquinho ou não? Estava no chiado? Ok, beleza. Vamos lá. Os jovens permaneçam aqui hoje, tá? Há duas verdades importantes que eu quero destacar para vocês aqui hoje. A primeira verdade importante é que a vida cristã está diretamente relacionada a viver por propósitos. E viver por propósitos sempre envolve andar por fé. Portanto, viver a vida fora dos propósitos de Deus é não andar por fé. E a segunda verdade que eu quero dizer é que fé não é só crer que Deus pode fazer alguma coisa, pode fazer algo, mas é crer que Deus fará. Deu para entender? Fé não é só crer que Deus pode fazer algo, mas é crer que Deus fará. Uma coisa é saber que Deus pode fazer e realizar o impossível, e outra é crer que Ele vai fazer. E a gente tem que começar a entender que Deus quer nos levar a viver desta forma. Por isso meu propósito como pastor da Zion, pastor dessa família tão querida, eu não quero apenas conduzi-los a viver uma vida com Deus, no sentido de vir à igreja, ir em grupos pequenos, mas eu quero mais que isso. Eu quero conduzir vocês à presença de Deus, e ainda eu quero mais, eu quero ensiná-los a andar por fé. Esse é o grande foco do meu coração como pastor. Meu propósito é ajudar vocês a caminhar por fé. É por isso que eu prego a vocês, por isso que eu faço devocionais, por isso que eu preparo as lições dos GPs. Meu grande propósito é ajudar vocês a viver por fé, porque é assim que o Senhor me faz caminhar, andando por fé. Nessa série que a gente está falando, a primeira coisa que eu falei foi que a vida cristã consiste em ter uma pequena fé, começar com a pequena fé, mas essa fé, essa pequena fé, ela tem o poder de fazer algo que para nós é impossível, mas tem que começar com a pequena fé. A segunda coisa que eu falei, a segunda mensagem que eu falei nessa série, é que a gente precisa obedecer ao Senhor, mesmo sem entender, para viver a vida segundo o propósito de Deus. A terceira coisa que que é o que eu falei nas mensagens, foi que a gente tem que ser uma inspiração para outras pessoas. Jesus inspirou Pedro a andar nas águas, porque ele andou nas águas. A gente tem que ser referência e inspiração para outras pessoas também a viver e andarem por fé. Falamos na semana passada que dá a importância de termos uma fé comunitária, ou seja, nós falamos na semana passada de 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus, e Deus ali pôde, através de Jesus, abençoar, dando vida, e ali abençoando aquele homem que era paralítico, agora voltando a ser normal. Mas tudo começou com a iniciativa de amigos, portanto é uma fé comunitária. E eu até compartilhei a experiência que a gente teve de uma comunidade, de um acampamento, onde ali Deus operou um grande milagre em muitas pessoas, mas porque o povo de Deus se uniu para glorificar a Deus e orar ao Senhor juntos, todos no mesmo propósito, tudo caminhando no mesmo propósito, orando junto no mesmo propósito. E hoje eu quero continuar a falar um pouquinho, usando o mesmo texto bíblico que na semana passada. Eu quero continuar falando mais sobre, em especial, a experiência daquele ex-paralítico que foi transformado por Senhor Jesus. O texto se encontra em Lucas 5, os versos 17 a 26. Lucas 5, de 17 a 26, que diz o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, ou seja, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, provenientes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus.
Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a perguntar, a pensar: quem é esse homem que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. E eu creio que nós veremos hoje aqui coisas extraordinárias. Eu vou repetir mais uma vez. Eu creio que nós veremos hoje aqui coisas extraordinárias. Glória a Deus. Amém. Eu quero então destacar algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Além do que aquilo que eu falei semana passada, a primeira coisa que me chama a atenção é que aquele dia foi o melhor dia da vida daquele paralítico. Foi o melhor dia para ele. Pensa na situação. Ele era paralítico há muitos anos, não sabemos quanto tempo, mas os amigos deles resolveram levá-lo até Jesus. E enfrentaram todos os empecilhos, todas as dificuldades que tinha. Era a casa lotada, era a multidão na frente, a dificuldade de transportar aquele homem. Mas eles levaram até o telhado, e ali desceram do telhado até Jesus, onde Jesus estava. Pensa na dificuldade, mas ele ali foi um dia maravilhoso, porque ele não somente passou por todos esses empecilhos, mas ele se encontrou com Jesus. O melhor dia da vida desse homem, porque ele teve um encontro face a face com o Senhor Jesus. Assim como a gente veio para a casa de Deus hoje, e eu creio que Jesus está aqui neste lugar, Ele está andando por esta igreja, como diz Apocalipse, e está andando aqui olhando para mim e para você. Você veio através da companhia de pessoas, alguns irmãos trouxeram você à casa de Deus, vocês trouxeram sua esposa, seu marido, seus filhos, vieram à casa do Senhor. Quem os trouxe aqui foi Deus. Mas a graça de Deus abençoou vocês tanto para vocês terem um encontro com o Senhor Jesus, assim como foi com aquele homem. O melhor dia para ele, porque ele se deparou e teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Eu, quando tinha 13 anos de idade, meus pais me levavam para a igreja. E um belo dia eu ao ouvir uma mensagem, eu tive um impacto tremendo na minha vida, meu coração tremeu, eu fui lá na frente no altar, e ali eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Ali as coisas começaram a mudar na minha história, porque a partir dali começaram a surgir até palavras proféticas, dizendo que eu ia ser e onde eu estaria hoje. Lá ouvi a primeira palavra que eu ia ser pastor, quando eu tinha 13 anos de idade. No meu encontro com Jesus, tudo começou a mudar na minha vida. Tudo começou a mudar. Assim eu creio que também na sua vida, quando a gente tem um encontro face a face com Jesus, esse é o melhor dia que a gente tem para a gente. E esse encontro não somente mexe com o nosso coração, mas muda a rota da nossa vida. Aquele homem se deparou com Jesus. E Jesus disse uma das frases talvez das mais importantes, mais significativas para alguém ouvir. Jesus disse para aquele homem: homem, os seus pecados estão perdoados. Aquele homem, queridos, era paralítico. Segundo a sociedade, ele era visto como uma pessoa amaldiçoada, perdida, sem condição de viver melhor, sem viver dignamente na sociedade. Era colocado de escanteio, sem esperança. Talvez como alguns de nós hoje, vimos o resultado do médico. O médico diz: você não tem mais esperança. Vimos o resultado na saúde, vimos: aqui não tem como mudar mais. Você talvez vê na sua realidade hoje, diz: não há como mudar mais a minha história. Aquele homem viveu essa realidade.
onde tudo estava perdido, não tinha mais solução, mas ele se encontrou com Jesus. Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Eu encontrei com uma pessoa um tempo atrás, conversei com ele, e ele disse o seguinte: pastor, eu tinha um vício. O meu vício era a pornografia. E ele falou comigo: pastor, eu não conseguia largar esse vício. Eu me achava incompetente, não conseguia abandonar aquele vício, e aquilo começou a me atrapalhar minha vida, atrapalhar meu casamento, atrapalhar minha vida, porque a única coisa que eu queria fazer é aproveitar talvez o celular ou o computador e fazer aquilo. Eu começava a ver as mulheres agora não apenas como uma mulher criada por Deus, mas um objeto de desejo. Eu comecei a ter minha mente mudada, mas eu fui para Jesus, como o Senhor falou. Então eu me encontrar com Jesus, eu tive meu momento com Deus na minha casa, e na minha casa eu fui e falei com o Senhor: Deus, eu não aguento mais passar por isso, não aguento mais ter esse vício, não aguento mais sofrer essa pressão na minha cabeça. E naquele momento ele confessou ao Senhor, e sabe o que aconteceu? Ele ouviu de Jesus a seguinte frase: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E sabe o que aconteceu com ele? Nunca mais se masturbou, nunca mais mexeu com a pornografia, nunca mais praticou aquele pecado. Sabe o que aconteceu? Porque ele ouviu a palavra de Jesus, dizendo: os seus pecados estão perdoados. E essa frase dita por Jesus pode mudar uma pessoa. Essa frase dita por Jesus transforma a pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque para Deus mudar uma pessoa externamente, Ele começa a mudar internamente. Deus só cura a pessoa externamente depois que cura internamente. Tudo começa dentro da gente. Não começa por fora, mas é por dentro. Então a primeira coisa que eu posso dizer a vocês, queridos: um encontro marcado com Jesus é que muda radicalmente a nossa vida. E ouvir Jesus, que Ele perdoa os nossos pecados, muda completamente o nosso interior. E quando muda o nosso interior, as coisas começam a mudar. Eu tenho uma certeza muito clara: nada muda se não muda aqui primeiro. Nada muda na minha vida, no meu casamento, na minha estrutura, nas minhas circunstâncias, se o meu coração não muda primeiro. E para que meu coração possa mudar, eu preciso ouvir primeiro as palavras do Senhor Jesus, porque a palavra de Jesus é que tem vida, é ela que modifica e transforma a gente. Tudo começa com a palavra de Jesus. E eu vou dizer alguma coisa a você nesta noite. Você que veio para a casa de Deus hoje, está enfermo, está doente, está em crise. Ouça o que Jesus diz a você hoje. Eu sou o instrumento de Jesus para você hoje. Meu filho e minha filha, os seus pecados estão perdoados. Se você veio com a convicção de falar: Senhor, está difícil, confesse ao Senhor, você vai ouvir de Jesus esta noite. E vai começar uma mudança radical na sua vida. Amém? Primeira coisa linda a entender é que aquele foi o melhor dia para aquele homem. E a gente começa a perceber que o Senhor faz assim com a gente também. A segunda coisa que o texto me ensina é que a gente tem que ter o coração aberto. Não estou conseguindo abrir meu laptop. Aqui, abri. Segunda coisa que o texto me ensina, que o que começou a mudar na história daquele homem não foi a fé que ele tinha, mas foi a fé dos seus amigos. O que começou e trouxe transformação na vida daquele homem não foi o que ele fez. Aquele homem não tinha fé para chegar até Jesus. Aquele homem não tinha fé para ser transportado e chegar até Jesus. Ele não tinha como andar, não tinha como se mexer, não tinha como vencer os obstáculos, não tinha como ir para algum lugar, ele era paralítico. Mas o que começou a mudança de vida daquele homem foi a fé dos seus amigos. Foi a fé dos seus amigos. Eu digo a você que isso é graça de Deus. O que eu sou hoje é porque meus pais tiveram fé em Deus e me ensinaram o caminho de Deus. O que eu sou hoje é porque meus pais fizeram um bom trabalho, meus avós fizeram um bom trabalho, a minha família fez um bom trabalho. O que você é hoje é porque pessoas investiram em você para estar aqui hoje. O que você é hoje é porque a graça de Deus te alcançou, onde pessoas te trouxeram a caminho de Deus, a casa de Deus, a presença de Deus.
O que você tem hoje é tudo graça de Deus, é tudo bênção de Deus. Não despreze aqueles que fizeram algo por você. Você veio aqui hoje porque foi convidado, você está aqui hoje porque talvez sua família te trouxe à casa de Deus, você está aqui hoje porque você crê em Jesus, você veio com a intenção de se encontrar com o Senhor Jesus. De alguma forma, tudo isso começou com alguém que investiu em você, que crê em você, falou de Jesus para você. Se eu fosse abrir um espaço aqui na igreja para perguntar quem te trouxe Jesus, você vai dizer, foi tal pessoa, foi tal pessoa, foi tal pessoa, porque você vai lembrar que alguém Deus usou. No caso daquele paralítico, foram 4 amigos. Foi a fé daqueles 4 amigos que chegou até Jesus. E quando Jesus viu aqueles 4 amigos, e viram aquele paralítico na frente dele, o que Jesus disse? Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus não viu o plano deles. Jesus não viu os critérios que eles usaram. Jesus não viu os diplomas que eles podiam ter. Jesus não viu a carreira deles. Jesus não viu a condição financeira deles. Jesus não viu o status deles. Jesus não viu nada diferente deles, a não ser viu a fé deles. O que modificou e o que mudou na história daquele homem, porque Jesus viu a fé deles. Jesus viu aquilo que eles tinham para oferecer. Eles ofereceram aquilo que tinham de melhor, era a fé que tinha em Jesus Cristo. Certa vez estava Pedro e João, depois que foram cheios do Espírito Santo, eles estavam indo para o tabernáculo, para o templo. E ao chegar no templo, na escadaria do templo, tinha um homem ali paralítico, que clamava sempre por esmola, clamava sempre por socorro. E todo mundo chegava, e normalmente chegava e jogava esmola para ele. Mas naquela hora, Pedro, comovido e cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse, meu filho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem viu e sentiu o poder que existia em Pedro e João. Tudo começa com os outros. A gente às vezes não tem fé para mudar a nossa situação. A gente às vezes não tem condição de pensar, Senhor, você vai me curar, eu estou com dificuldade, ou você vai mudar a minha situação. A gente às vezes não tem força para isso. Quantos de nós não oramos ao Senhor e falamos, Senhor, está difícil e a coisa parece que nunca muda. Parece que até piora algumas vezes. A gente ora, pede socorro ao Senhor, o Senhor não atende. A gente pega às vezes até a Bíblia e diz, Senhor, a tua palavra diz isso. Eu estou falando conforme a tua palavra. E parece que Deus não ouve nada, não faz nada. Aí o que acontece? Deus é tão bom para mostrar o amor que Ele tem por nós, que Ele usa uma pessoa para dizer, meu filho, eu amo você. Eu estou com você sempre. Estarei sempre com você. Sabe uma coisa que eu começo a entender de Jesus? É que Jesus gosta de usar outras pessoas para nos abençoar. Jesus gosta de usar os irmãos, gosta de usar a comunidade. Jesus gosta de usar as pessoas que creem nele para nos abençoar. Porque se a gente caminhar sozinho, a gente não consegue compreender e nem viver de propósito os milagres de Deus. Mas quando eu começo a viver junto com os irmãos, eu começo a entender o que é viver em comunidade, o que é ir em igreja. Eu não creio que crente vive fora da igreja. Eu não creio que crente diz que é crente de Jesus, vive independente da igreja. Mas eu creio que crente em Jesus é aquele que compreende que ele faz parte de um corpo. E esse corpo um ajuda o outro. Não somente nas dificuldades, mas a vencer na vida. Queridos, até o momento agora, aquele paralítico viveu da graça de Deus. Até aquele momento, aquele paralítico viveu sendo socorrido por Deus com paz, com amor, com provisão no sentido de amigos, próximo. Ele chegou até Jesus porque foi a graça de Deus que levou até aquele lugar. Mas uma coisa você precisa entender, queridos. Jesus não quer que você vive nesse momento, nessa situação. Aquele homem viveu até Jesus, na graça de Jesus. Mas para que ele pudesse chegar do outro lado e experimentar um milagre de Deus, precisa de fé para isso.
Agora, muitos de nós estamos acostumados com essa graça, porque essa graça nos salva, essa graça nos abençoa, essa graça nos deixa confortável, essa graça nos leva a viver numa situação tranquila, onde não tem que me mover, onde não tem que fazer nenhum sacrifício a mais, onde eu estou satisfeito com os amigos que eu tenho, onde eu começo a olhar a minha realidade no trabalho, está tudo muito tranquilo. Agora, quando eu começo a viver perto de Jesus, eu percebo que existe algo a mais a fazer. Deus não quer que eu viva apenas satisfeito com aquilo que eu tenho. E para que eu possa usufruir do milagre, da cura, da provisão, da transformação, eu preciso sair da zona onde eu estou e ir em direção ao Senhor Jesus pela fé. Esse é o único meio. A graça me trouxe aqui, mas a fé vai me levar para lá. A graça me trouxe até aqui. Hoje o que eu tenho é graça de Deus. O trabalho que eu tenho é graça de Deus. A família que eu tenho é graça de Deus. Mas a gente não pode parar isso, porque a graça, até um momento, é suficiente para a gente viver até aqui. Mas isso não está me garantir apenas a salvação. A graça me garante a salvação, mas eu encontrar Jesus, viver para Jesus, eu preciso sair de onde eu estou e começar a andar por fé. O andar por fé significa compreender o propósito de Deus e fazer aquilo que Ele me manda fazer. A gente às vezes não quer sair da zona de conforto, da graça, porque é muito boa, é tranquila, é fácil, ela é bênção. Eu falo com o Senhor, Deus me perdoa, eu comunico com os irmãos, Deus ouve minha palavra, isso é tudo ótimo. Mas até aqui não é suficiente para mim. Se eu quero um milagre, eu não posso ficar neste lugar. Se eu quero viver de experiências maravilhosas com o Senhor, eu não posso ficar apenas aqui, porque o que tem para mim aqui é pouco. A graça de Deus para mim é suficiente até aqui, mas para eu chegar lá, eu preciso da fé em Jesus Cristo. Para receber milagre, eu preciso da fé em Jesus Cristo. Para que eu possa ser curado, eu preciso da fé em Jesus Cristo. E aí eu, como seu pastor, eu posso te levar até a presença de Deus. Como seu pastor, eu posso te ensinar o caminho para chegar lá. Para você chegar lá, depende da sua fé, depende da sua atitude, depende do seu comportamento. Eu sou daquele que gosto de buscar ao Senhor sozinho. Às vezes a minha família fala, você é muito quieto, você não fala com ninguém. Mas eu falo muito com Deus. Quem sabe algum dia eu vou fazer uma experiência com a minha família e vou falar tudo que eu estou orando, não. Acho que eles vão mandar falar, para de falar. Porque o que eu mais faço quando eu estou em silêncio, eu estou falando com meu Deus. Eu amo falar com Ele. O meu encontro com Jesus mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva, me colocou diante daquele que pode mudar a gente. Aquele homem se encontrou com a pessoa mais importante, que era Jesus, e aquilo mudou radicalmente a sua vida. Então, além da fé daqueles homens, alguma coisa começou a acontecer dentro dele, queridos. Alguma coisa começou a mexer no coração deles. Jesus disse no versículo 20, homem, os seus pecados estão perdoados. Mas olha o que diz no versículo 22 e 23. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, falando com os críticos, falando dos doutores da lei, daqueles que diziam que sabiam tudo. Por que vocês estão pensando nessas coisas? Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Normalmente nós somos levados a acreditar em Deus, agora pelo que os outros falam, né? Interessante que o texto não fala qual era o sentimento daquele paralítico. O texto não dá destaque naquilo que o paralítico estava pensando, mas dava destaque naquilo que os críticos estavam pensando, naquilo que as pessoas ao nosso redor estão criticando a gente. A quem você está ouvindo? A Jesus, que cura, que liberta, que salva? Ou aos críticos, aqueles que zombam, aqueles que recriminam, aqueles que dizem, não faça isso porque isso é coisa louca, não creia assim porque isso aqui é gente louca, não toma postura assim porque isso aqui não funciona para você, isso aqui não existe. Eu lembro da história de Moisés. O povo estava reclamando demais de sede. Pensa num povo murmurador, reclamador. Pensa num povo que recebe tantas bênçãos de Deus, mas vive reclamando da vida.
Era aquele povo naquela época. Então Moisés foi até Deus. Deus, esse povo está reclamando de novo. Está com sede. Sabe o que Deus disse? Moisés, vai até aquela rocha lá. Bate naquela rocha e vai sair água. Mas Deus deu uma ordem a mais. Escolha alguns anciãos para ir com você. Sabe o que Moisés fez? Pegou algumas pessoas experientes. Não pegou qualquer um. Não pegou aqueles críticos, não pegou aqueles zombadores, não pegou aqueles amigos que aparentemente ajudam, mas pegou as pessoas mais experientes em Deus. E eles começaram a andar no meio do povo. E o povo reclamando, murmurando, se queixando. Mas Moisés não estava nem ouvindo ninguém falar nada. O seu único foco era obedecer o que Deus havia mandado ele fazer. E ele foi junto com os anciãos, enfrentando todo mundo, até chegar naquela rocha e bater na rocha e sair naquele lugar. Mas ele fechou os ouvidos para os críticos. A quem você tem ouvido? Aqueles que dizem que você não tem fé, aqueles que dizem que questionam a sua vida cristã, aqueles que dizem que você não tem nada que merece, que presta, aqueles que falam que o resultado médico diz é tudo para você, aqueles que dizem que você não tem mais solução, aqueles que dizem que você vai morrer assim, ou você vai ouvir aquilo que Jesus está dizendo. A mudança da gente é quando a gente começa a ouvir aquilo que Jesus está dizendo, e não aquilo que os críticos estão dizendo. A quem você mais ouve? Os críticos ou a Jesus? A quem você mais ouve? E olha o que fala o versículo 24. Mas que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus deu aqui 3 instruções claras para um milagre ser completo na vida daquele paralítico. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre elas rapidamente. A primeira instrução de Jesus para aquele paralítico foi: levante-se. Levante-se. Agora vamos colocar isso na realidade. Pensa na situação. Será que eu consigo levantar depois? O paralítico está aqui na maca, deitado no chão. Jesus disse, levanta. Pensa bem. Talvez tenha nascido com paralítico. Ou talvez pegou aquela doença quando criança. Está há muitos anos ali assim. Estou aqui. Talvez ele tenha olhado para os amigos lá no telhado e disse, vocês estão ficando loucos? Me trouxeram para dizer um homem para um homem, eu tenho que levantar? Como é que eu vou levantar? Eu não sei nem como mexer as pernas. Eu não sei nem como mexer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Jesus disse, levanta, filho. Levanta, sai desse lugar. E eu disse, mas como é que eu vou levantar? Não sei como eu levanto, não sei como é que mexe a perna, eu não sei como é que eu me movo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Levanta, sai deste lugar, esse lugar não é para você, esse lugar não é para você. Aqui é a graça de trouxe até aqui, mas a fé vai te levar a ficar em pé. A graça te deixou neste lugar, mas a fé vai te levar a ficar em pé. O que muda na gente, a gente entender o que significa isso. Eu vou dizer uma coisa a você, querido. Sabe o que significa levante-se? Confie. Confie em Jesus. Confie no que Ele falou. Confie na palavra dEle. Mas vamos lembrar o que aconteceu logo antes. O que Jesus disse para aquele paralítico? Homem, os teus pecados estão perdoados. Aquilo mexeu com o interior daquele homem. Aquilo gerou fé nele. O que fala em Paulo Romanos? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O que aconteceu com ele para ele? Ele ouviu a palavra de Cristo, aquilo gerou fé nele. E quando a fé estava no coração dele, Jesus disse, levante-se. Eu começo a imaginar aquele homem pegando a perna dele e disse, eu vou levantar. Eu vou começar a me levantar nessa hora. Eu estou crendo em Jesus. Eu confio em Jesus. Ele vai me socorrer. Ele está me ajudando. Ele está mudando a minha história. Está mudando a minha vida. Confiar em Jesus muda tudo. Confiar nele muda tudo. Jesus disse, confia. Faça o que está mandando fazer.
Levante significa confia. E a segunda palavra de Jesus, a segunda instrução de Jesus foi o que é? Pega a sua maca. Pega a sua maca. A maca era o seu meio de vida. A maca simbolizava a sua zona de conforto. A maca simbolizava a realidade de ver assim, eu não tenho mais jeito, meu mundo é este, a minha vida é assim. A maca simboliza a desgraça na minha vida. Porque quando eu olho para a maca, eu lembro o quão doente eu sempre fui, o quão infeliz eu sempre fui, o quão terrível eu sempre fui, o quão sem esperança eu sempre fui. A maca me levanta a isso. Jesus diz, pega a maca. Meu filho, pega a maca. Levante-se agora, pega a maca. Sabe o que significa a maca, gente? Testemunho. Use isso para testemunhar daquilo que Jesus fez com você. Jesus não disse, levanta, vai embora. Jesus levanta, pega a maca e usa aquilo que foi para você algo terrível como testemunho daquilo que eu fiz na sua vida. Use a maca para dizer, olha, eu era assim, mas agora eu estou assim porque Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus fez tudo isso na minha vida. Use a maca para testemunhar. Use o resultado do exame do médico e disse, eu era assim, mas agora eu estou assim. Use aquilo que diz para você, aquilo que você era, e diga para pessoas, olha, eu sou assim porque Jesus me alcançou, Ele me mudou, Ele me salvou. Levante significa confie. Pega a maca significa transformação. O seu testemunho de vida. O seu testemunho de vida. E vá para a sua casa. Talvez seja a coisa mais difícil a se fazer. Depois que a gente é tocado pelo Senhor, é transformado por Senhor Jesus. Quando é curado, é voltar para a sua casa e dizer, olha o que Jesus fez comigo. Eu quero pedir perdão a vocês porque eu falava desse jeito com vocês. Eu quero pedir perdão a vocês porque eu reclamava muito da vida. Eu quero pedir perdão a vocês porque eu não agia corretamente. Mas agora, quando eu encontrei com o Senhor Jesus, Ele me transformou e me mandou começar a mudar a minha vida a partir da minha casa. Tudo começa na minha casa, não é lá fora, não é na sociedade, começa na minha casa. Porque a partir da minha casa, as pessoas que mais me conhecem, mais conhecem o meu temperamento, mais conhecem a minha forma de ser, vão avaliar, e isso você mudou mesmo, você não mudou. Jesus, primeira coisa, disse, levante-se, ou seja, confie. Depois disse, pega a maca. Significa isso, testemunhe. Depois, vai lá agora para a sua casa. Seja transformado e transforme pessoas através da sua atitude. Eu vim para dizer a vocês hoje, você talvez veio à casa de Deus nessa noite, porque espera um milagre de cura. E eu vou usar as palavras de Jesus nessa noite para você. Você quer ser curado? Então levante-se. Quer ser liberto? Então levante-se. Muitas pessoas vieram para cá, mas eu não tenho fé. Jesus disse o quê? Confia. Alguns vieram para a casa de Deus porque amigos trouxeram, pois a Bíblia diz que os amigos fizeram isso. Mas eu não tenho fé para isso. A gente está aqui para ter fé por você. A gente está aqui para poder ter fé por você, para que Deus possa curar você. Ah, mas qual é a minha enfermidade? Os médicos dizem que não tem mais jeito, mas para Jesus tudo tem jeito. Jesus pode. Aquilo que o médico diz que não pode, mas para Jesus pode.
Aquilo que a ciência diz que não pode, mas para Jesus pode, porque Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor dos senhores, Ele criou você, Ele criou a mim. Se eu acreditar nele, se eu confiar nele, Ele pode começar a mudar a sua vida a partir de hoje. Ele pode começar a transformar você a partir de hoje. Ele pode curar você a partir de hoje e agora. Ele pode fazer isso. Você tem que querer. Como eu disse a você, eu posso te levar até Jesus. Jesus está aqui. Mas a única forma de você sair da zona onde você está, para um milagre que Deus quer te dar, é a sua fé. Jesus disse várias vezes para os homens que iam até Ele pedindo cura. Ele disse: meu filho, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Tudo depende de você agora. A minha fé está acesa para abençoar você. Eu estou desejoso para orar por você, para que os milagres venham e alcancem a sua vida a partir de agora. Eu vim com o coração pronto para dizer: olha, seja curado a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Não importa qual é a sua enfermidade. Sua enfermidade pode ser diabetes, pode ser um problema na cabeça, pode ser um problema no físico, na perna, não importa onde for, mas eu estou aqui para dizer: olha, receba a cura do Senhor Jesus a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui para dizer a você: levante-se, pega a sua maca, vem para o altar, porque aqui o Senhor Jesus está para abençoar você. O Senhor está aqui neste lugar para poder tocar na sua vida e curar você. Você crê em Jesus? Eu estou aqui para ser que nem aqueles homens que levaram Jesus, que parece que até Jesus. Jesus diz: vendo-lhes a fé, curou aquele homem. Nós vamos hoje nos unir como igreja para glorificar ao Senhor Jesus, para exaltar ao Senhor Jesus, clamar ao Senhor Jesus. E quando nós fizermos isso juntos, a glória de Deus irá descer sobre este lugar e muitos serão curados em nome do Senhor Jesus.